Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Você já pensou que algumas coisas que você faz hoje em dia nem sempre foram tão comuns assim? Que nem a Bárbara tava lembrando aqui, a gente falar com a câmera que nem um doido não era uma coisa normal antigamente, seria internado, né, Barbarelando? Falando aqui, não tem ninguém ali filmando, tem só vocês aqui me olhando. Talvez isso é uma coisa tão comum hoje em dia que a gente não pensa que seria uma coisa completamente diferente antes. E eu achei uns negócios aqui que a gente achou que já tinha nascido pronto. Mas a coisa não foi bem assim. Você duvida? É hora do Nerd Show. Vamos começar falando de um negócio que vocês olham pra mim e já pensam imediatamente. Sabe o quê? Pizza. Eu ia falar academia, né? Mas tudo bem. Ele roubou o cara das pizzas? Bom, apesar de vocês não me ligarem muito à academia, né? Apesar de ter vários músculos aqui escondidos, é verdade, mas... Você já parou pra pensar como é que nós estamos numa era de academia? De tipo assim, todo mundo tá na academia, tem um tanto de bodybuilder, gente falando sobre isso, a gente vai naquela academia que é R$99 e que é lotada, não tem jeito de você nem pisar no chão. Mas não foi sempre assim, não. A gente pode dizer que começou tudo na China, mais ou menos uns 3.000 anos antes de Cristo, porque foi o primeiro registro falando sobre soldados carregando algum tipo de peso, né? Falando assim, mas é peso. E só em 770 anos antes de Cristo, na China ainda, que rolou a primeira competição de levantamento de peso, mas não tem nada a ver com a nossa academia. O exército romano também tinha um costume muito interessante. Eles começavam a aumentar as cargas que eles carregavam lá depois de alguma derrota, talvez como uma punição ou um jeito de treinar mais pesado. Mas só no século II que o Galeno, que era um cara lá muito bom das ideias, resolveu montar um negócio que ia ser como se fossem uns halteres gregos. Meio que estava começando a padronizar a coisa. Mas só em 1811, um cara que chamava Friedrich resolveu dar uma, como é que eu vou dizer? Colocar tipo um padrão no jeito que o pessoal estava exercitando, sabe? Mas não era nada ainda do que a gente tinha. Em 1830, o pessoal lá da Escócia começou a fazer algumas competições de força, inclusive jogando toras de madeira para cima, para ver quem que era o melhor. Nos Estados Unidos, essa coisa de deixar a pessoa mais forte só foi meio que inspirada pelo circo, por causa dos strongmans, lá dos anos 20, que eram uns caras e umas mulheres patolas, assim, que se apresentavam com números de força, mostrando que eles eram, tipo, sobre-humanos, assim. Mas o negócio entrou mesmo na população americana, com todo respeito. Ai, que delícia! Nos anos 70, quando o Arnoldão Schwarzenegger fez aquele filme que era o Pulp Iron, que mostrava a trajetória dele, como é que eram os treinos e tal, porque o cara era cavalo, e isso inspirou muita gente. One and only Arnold Schwarzenegger. Mas no Brasil, as academias mesmo só começaram a pegar esse culto à academia que a gente tem hoje, vários canais no YouTube e tal, a partir de 2010. Então não tem tanto tempo assim que a cultura fitness entrou de malicuia aqui na nossa sociedade. Pra você ter uma ideia, são mais de 32 mil academias no Brasil. E hoje, 21% da população brasileira frequenta as academias. A gente só perde para a Índia, que é 24% da população. E se você pensar, 24% de 1 bilhão da população indiana é muita gente. Renato, Diga. eu diria que 21% da população brasileira paga mensalidade. É verdade. Me incluo nessa estatística. É verdade, Barbarelando. E já é uma outra história, né? E isso foi só o pré-aquecimento, para entrar o primeiro aquecimento, para preparar para o segundo aquecimento e depois para o treino e o pós-treino bem puxado. O próximo também tem a ver com exercício, mas pra mim é uma coisa muito estranha a gente pensar nisso. Você sabia que correr, o exercício de fazer uma corrida, um Cooper, não era considerado um exercício até pouco tempo atrás? Ele não, tipo, ninguém corria pra se exercitar. Que coisa estranha, né? E você? Continuou correndo? Só começou a ser considerado um exercício a partir dos anos 70 e 80, quando um médico fez um experimento sobre isso, que era o Kenneth Cooper. Cooper é o sobrenome dele. Mas a partir do século 17 já tinha uma menção em um livro que chamava My Home Run, que eles faziam uma citação sobre o exercício de correr, mas chamavam eles de jog. Por isso que também tem um outro nome em inglês que chama jogging. A palavra jogging é fazer uma corridinha, sabe? Então, a partir dos anos 70 só que a gente considerou um exercício e tinha menções anteriores, mas corria só por correr mesmo.
Outro trem que a gente acha muito normal hoje é a plástica, né? Porque toda hora aparece alguém assim, não, tô precisando mexer aqui, ó, pôr um pontinho aqui, pôr um pim, pra ficar paradão, né? Nossa, ficou ótimo o seu procedimento, não dá nem pra perceber aqueles beiços de mula inchados assim, ficou só, nossa, uma beleza. Todo mundo igualzinho. Tive meu queixo completamente removido. Vejam como estou fininha. Mas não foi sempre que a cirurgia plástica foi uma coisa super comum na nossa sociedade, né? Tanto é que o Brasil, ele sempre foi o primeiro país no mundo em colocação de plásticas feitas, né? Menos a partir de 2020 que os Estados Unidos passou e a gente continua em segundo lugar. Só que também não é tão novo assim quanto a gente imagina, né? Porque, por exemplo, lá em 1600 a.C. já tinha registros nos papiros lá dos egípcios que eles faziam procedimentos para quem quebrou o nariz. Vamos chamar de uma rinoplastia. Os romanos também já tinham registros dessa cirurgia no ano 1 a.C. Mas quem era bom de serviço nessa rinoplastia, e assim, durante vários anos, foram os indianos. Tanto que no século XVIII, os ingleses foram para a Índia para estudar como que eles faziam esses procedimentos estéticos, né? Para levar lá o conhecimento para eles. E nos Estados Unidos, a primeira cirurgia estética, assim, só foi feita no século XIX. Mas tem até um negócio que eu achei bem interessante, assim, porque, assim, a gente já teve várias guerras na história da humanidade, né? Você sabe como é que eles tratavam as pessoas que ficavam com alguma sequela da guerra ou ficavam deformadas? Normalmente, eles faziam uma prótese como se fosse uma máscara. Então, vamos supor que a pessoa perdeu a boca ou ficou com um negócio todo detonado, eles pegavam o molde dessa pessoa e faziam uma máscara com bigodinho, boca, tudo, usavam como uma máscara como se fosse uma normal, assim. Mas a cirurgia plástica mesmo, como cirurgia plástica, só começou a ser feita a partir de 1920. Só que as principais que eles faziam a rinoplastia, fazia também botox e colocar silicone também. Só que era uma coisa muito cara que aparentemente só as celebridades de Hollywood faziam, né? Depois que começou a ficar mais comum, assim. Mas foi a partir de 1920 que começou. Sua pele tá toda enrugada, Edgar. Assim tá melhor? E tem coisa do dia a dia que a gente não imagina que não foi sempre que existiu. Por exemplo, o liquidificador. Você consegue pensar na sua vida sem usar o liquidificador em algum momento? Eu acho difícil, né? Pode falar que não consegue sem o liquidificador, mas aí tem mixer. Processador, mas é tudo a mesma barco. Mesma coisa. Pra que tanta força? A Arno usou a inteligência e inventou o exclusivo botão Magiclean. Teve um cara que chamava Stephen, que ele trabalhava com um misturador mecânico desde 1919. Por que ele queria fazer isso? Porque ele estava se especializando em fazer milkshake. Que milkshake você precisa mexer ali para servir para o público e tal. Mas a patente dele só veio mesmo em 1922. E quando as outras pessoas começaram a ver esse aparato dele, falaram assim, vamos fazer esse negócio aí, que esse negócio vai dar certo, vamos copiar esse negócio aí. Começou a aparecer um monte desses tais misturadores, né? Tanto que o smoothie, sabe o smoothie? É o smoothie, aquele, sabe, que você bate, é como se fosse uma vitamina. Smooth. Ele ficou muito famoso, o pessoal queria fazer aquilo, né? Só que em 1946 teve um cara que chamava John Oster. E esse cara, ele era um barbeiro, mas ele comprou uma empresa e começou a fazer uns estudos para montar um negócio que ele chamou de Osterizer, que basicamente é um liquidificador que a gente conhece, mas ele não tinha o nome de liquidificador ainda. E isso ficou muito famoso lá fora, né? E é a marca Oster, que você deve conhecer até hoje, que os famosos têm os negócios da Oster, né, meu Brevando? Cheio de aparelhos da Oster. A marca que há mais de 75 anos entrega o melhor para sua casa. O nome liquidificador mesmo foi criado pelo Valdemar Clemente. Quem que era esse cara? Era um cara que trabalhava na General Electric, mas ele saiu da empresa para fundar a Valita em 1939. E teve alguns modelos famosos, né, para o pessoal. Será que tem pessoal que é aficionado em liquidificadores? Ah, com certeza tem. Com certeza. Então um modelo famoso foi de 1944, que era o Valita Newton. E foi ele que deu o nome de liquidificador. Que é um nome, inclusive, bom, né? Você liquidifica as coisas. Mas ele começou a se popularizar mesmo só a partir dos anos 60, quando ele atingiu a classe média. Quando atinge a classe média, você pode saber que o negócio vai espalhar que nem rastro de pólvora. Uau! Tudo de verdade, todo tipo de sabor. Eu adoro meu liquidificador. Eu queria, antes de começar a falar esse próximo assunto, próximo tópico aqui, fazer uma... Só ajudar a mão, por favor, Orlando. Uma vigília em nome de Joca, o elefante que comeu uma garrafa de plástico
em 1996. Que eu sempre gosto de citar essa passagem, né, Barbarolando? Pra gente sempre lembrar. Um acontecimento inesquecível na sua vida. Inesquecível na minha vida, porque nós vamos falar sobre a garrafa PET. Não é como se ela sempre tivesse existido, ela nem sempre existiu mesmo. O material da garrafa PET é o politerefilatato. Esse nome que tá aparecendo aqui embaixo, ó. E a patente dele é de 1941, mas só a patente, porque o material, ele meio que foi criado e deixado de lado, porque ninguém tinha uma aplicação prática para o material PET. Mas só nos anos 70 que as primeiras garrafas de plástico surgiram. A primeira garrafa de plástico mesmo, tipo, sabe, de garrafinha de água, foi só nos anos 70. Antes disso, a gente só tinha garrafa de vidro. E o material de garrafa PET, ele é bom porque ele é reciclável. Só que ele começou a ser reciclável a partir dos anos 80, que o pessoal começou a ter uma preocupação com isso, porque era prático. Você pega ele de volta, derrete e vira uma nova garrafa. Mas foi difícil do pessoal mudar o hábito de consumo das garrafas de vidro, por quê? Porque era muito confiável, o pessoal gostava. Só que o grande motivo para a garrafa PET entrar no mercado foi o consumo familiar. Por quê? As garrafas de vidro só iam até 1 litro. Por quê? Mais do que isso, ficava muito fácil dela quebrar e ficava também muito pesado. Como as famílias começaram a comprar para todo mundo começar a usar, né, a tomar as coisas de dentro da garrafa, eles tiveram que usar a garrafa PET para deixar esse negócio acontecer. Tanto é que todo mundo lembra da coquinha gelada em cima da mesa naquele almoço especial com macarronada no domingo, né? Odolio geladino. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. E se vocês quiserem, ó, isso aqui dá pra fazer uma parte 2. Tem várias coisas do mundo aí que a gente tem que saber como que elas surgiram. E eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então deixa bastante like no vídeo aí pra fortalecer o canal. Bom, vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!